Queridos amigos, boa noite. É sempre bom estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, onde buscamos, por intermédio das reflexões a que temos acesso, a que temos a oportunidade de nos deparar, para que possamos, desta forma, ir a cada dia nos desenvolvendo, nos tornando indivíduos cada vez melhores, porque afinal de contas, a nossa destinação principal não é outra senão o progresso. E é a cada dia que nós temos a oportunidade de exercitar-nos, ir buscando desenvolver virtudes, buscando reparar em nós aonde precisamos investir forças para vencer as nossas más tendências, os nossos vícios e as nossas paixões. E não há outra forma de encontrarmos este caminho senão através do conhecimento. Como nos assevera Jesus, buscai a verdade e a verdade vos libertará. E cada um de nós tem a sua verdade e, no entanto, não podemos utilizar a nossa verdade como uma pedra para ferir o outro na forma de impor uma ideia, de impor um pensamento, de impor, seja lá o que for, baseado naquilo que nós acreditamos. A verdade, ela não tem outra ferramenta senão trazer à luz o consolo, o esclarecimento e a instrução. A verdade, ela precisa estar sempre revestida de brandura, de mansuetude. E é com essas virtudes, se já as temos desenvolvido, que nós poderemos levar esta verdade a quem quer que seja, sempre envolvida nesses aspectos da amorosidade, da generosidade, da brandura, do carinho. E é essa reflexão que vamos nos envolver hoje, que está lá nas bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde ele nos traz ali, Jesus, a bem-aventurança. No segundo item, falando dos brandos que possuirão a terra. E logo em seguida, no sétimo item, dos pacificadores, que serão chamados os filhos de Deus. Nós podemos nos considerar filhos de Deus. Nós podemos, dentro do nosso entendimento, sempre dizemos que somos filhos de Deus. Agora, Deus nos considerar seus filhos a uma grande distância. Por quê? Porque somente colocando em prática aquilo que está contido na lei, somente colocando em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que ele sim disse, o meu Pai e eu somos um. Aí sim, desta forma, mudando o nosso padrão vibratório, mudando os nossos comportamentos, mudando as nossas atitudes, é onde nós vamos estar a caminho de sermos chamados os filhos de Deus. O Evangelho, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz, no terceiro item, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Nós temos uma ideia de essa condenação, ela está baseada num julgamento. Mas quando o evangelista que ele trata do juízo, ele está falando da nossa consciência. Juízo, não o juiz, a autoridade constituída, que também poderemos ser levados a ela, porque afinal de contas, nós estamos sujeitos à legislação humana,
Nós que temos o entendimento acerca da lei, seja divina ou seja humana, a lei divina eterna e imutável, as leis humanas imperfeitas que são, mutáveis que são, desrespeitadas que são, inclusive por nós, assim como aqueles que têm a responsabilidade de colocar a lei em prática, mas sempre na forma da justiça e não da injustiça, contrariando principalmente aquilo que está escrita. Vamos abrir um parêntese aqui, aonde o homem, movido pelas suas paixões, movido pelos seus vícios, interpreta a lei ao seu bel prazer, de acordo com a sua conveniência, traz para si uma verdade que ela está baseada na sua opinião, na sua interpretação, e que dentro desse aspecto ele julga-se como detentor da lei e ele pode colocá-la em prática da forma que bem entender. E isso nós estamos vendo todos os dias, inclusive por nós mesmos, quando nós infringimos qualquer tipo de lei. Mas a quem mais é dado, mais será cobrado. Então aquele que detém o poder, o entendimento sobre aquilo que maneja, terá muito mais responsabilidade pelos atos que comete. Então aqui o Evangelho nos chama a atenção que nós, quando cometemos algum delito, e aqui ele trata, não matareis, mas a quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo, ou seja, condenação pela sua consciência. Até porque nós sabemos que aqueles que detêm a lei, muitas vezes, inclusive, absolvem aqueles a quem cometeram um crime, um delito, e porque entendem a lei da forma como bem entendem, poderão absolver aquele que cometeu o delito. Mas quem condenará efetivamente será o meu juízo, a minha consciência, porque eu conheço a lei, eu sei, eu tenho entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, e nós temos o Evangelho à nossa disposição, nós temos a doutrina espírita que nos consola, que nos esclarece e que nos instrui. E para não ficar nenhuma dúvida, no Livro dos Espíritos, na questão 630, como nós podemos definir o que é bom, o que é mal, ou o que é certo e o que é errado? Porque muitas vezes nós somos acometidos pela dúvida e não há nenhum crime em colocarmos dúvida em muitas questões. Um mestre russo, Pedro Ospolsky, ele fala que, no livro A Busca do Ser, que nós não devemos tomar tudo o que está escrito ao pé da letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, nós, quanto mais entendimento temos, quanto mais compreensão nós temos, quanto mais dilatada for a nossa consciência, quanto mais crísticos nós formos, crísticos no sentido de cristãos, termos desenvolvido a consciência crística em nós acerca daquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, nós, sabendo disso, já não poderemos mais alegar a ignorância acerca dos fatos. Então, uma coisa é nós termos opinião sobre determinada coisa. Eu posso dizer, se você me perguntar, mas Maurício, isso está certo ou está errado? Isto é bom ou é mal? Eu posso dar uma opinião sem fundamentação alguma,
simplesmente baseado naquilo que eu acho que é certo e que é errado, e vou tecer uma opinião ou um comentário. Mas quando nós temos uma opinião com justificação, uma opinião baseada em fundamentos legais, aí sim, esta opinião ela irá se sustentar, porque não é somente baseado naquilo que eu entendo, mas sim naquilo que é. E quando uma injustiça é cometida por quê? O que significa injustiça? É a negação daquilo que é. O prefixo in é sempre uma negação daquilo que é. Ou seja, a injustiça é a negação da própria justiça. Eu estou negando a verdade, a justeza, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que está baseado na lei, seja ela divina ou seja ela humana. Então, ali no Livro dos Espíritos diz como nós podemos definir o que é bom ou o que é mal. Ou o que é bom, certo, o que é mal, o errado. O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. Ponto. Então eu já sei, aquilo que é certo é o que está na lei, seja ela a lei divina ou seja a lei humana. Mas a essência da lei, o mal ou o errado, é tudo que lhe é contrário. Lhe é contrário ao quê? A lei de Deus. Então, todas as vezes que eu cometo uma infração ou cometo uma injustiça, eu estou agindo mal ou estou agindo de forma errada. Então, não há dúvida sobre isso. Aí eu fico tranquilo para administrar a minha verdade, para administrar aquilo que eu entendo realmente por justiça. Aí eu posso começar a perceber em mim a brandura, a mansuetude, a paz, ou eu posso, inclusive, me considerar pelo meu comportamento um pacificador. O que é um pacificador? É aquele que pratica a lei baseada no comportamento da paz, do equilíbrio. É assim que é, e não há dúvida. Então, o Evangelho aqui ele está tratando exatamente disso, da ordem, da justiça, do equilíbrio. E ele vai adiante. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado novamente aqui, condenado no juízo. A autocondenação da minha consciência. Aonde está escrita a lei de Deus? Outra pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta da espiritualidade? Na consciência. Na consciência, não na mente, não no cérebro. Porque quem pensa é o espírito. O ser inteligente do universo, quem é? É o espírito, que transmite as impressões para o seu aparelho físico e isso se transformará em verbo, na palavra. Então nós vamos materializar o pensamento pelo equipamento que nos é possível, que está instalado no nosso corpo físico. Então, como é que eu estou me utilizando deste aparelhamento, assim como quem está filmando a nossa palestra de hoje sabe manejar o equipamento. Ele instalou, estudou para manejar este equipamento, assim como nós. Como é que nós estamos manejando o nosso equipamento? Que utilidade nós estamos dando a este equipamento tão valoroso que nos possibilita a ascensão espiritual?
que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. Aqui já vai um pouco mais adiante, ao conselho. Que conselho? O conselho da justiça. Porque a raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso. Para você falar para a pessoa raca, era algo assim absurdo. E o que é que nós estamos vendo hoje nas redes sociais? Estamos vendo nas ruas as agressões, a violência gratuita, os xingamentos nas redes sociais, a todo momento. Pessoas que já deveriam estar dando a devida demonstração de um certo entendimento, de um comportamento equilibrado, se utilizam de palavras ofensivas, desdenhosas, sem nenhum constrangimento. Mas este só pode oferecer isso a cada um conforme as suas obras. E aquele que lhe disser ainda, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Quando nós ouvimos esses ensinamentos, como assim Jesus falou que você pode ser condenado ao fogo do inferno? Nós sabemos que Jesus falava de forma alegórica e ele queria dizer que essas expressões elas têm um aspecto tão grave, a ponto de, se você as proferir, você estará condenado ao fogo do inferno. Então, longe de pensar qualquer tipo de ofensa que irá provocar aquele ofendido um desequilíbrio. Então, nós precisamos ter esta ideia, qual? Do comportamento em que nós estamos envolvidos, como é que nós estamos nos comportando, seja no recesso do lar, seja no ambiente de trabalho, seja numa academia de estudos, seja no templo religioso, seja nas redes sociais. Que ferramentas que nós estamos nos utilizando para externar o nosso desagrado a este ou aquele, seja um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, ou um governante, ou uma celebridade. Não nos importa. O que importa é que nós comecemos a colocar em prática as virtudes. Nós nos deparamos agora, dias atrás, um cidadão agindo de forma desequilibrada, e se nós formos estudar detidamente o caso, sem as questões políticas que elas se apresentam, mas fazendo uma análise do ser, porque nós temos que olhar para o ser. Podemos dividir em dois momentos: o evento provocado pelo ser e o que levou o ser a provocar aquele evento. Porque ali está um homem, está um filho, está um irmão, está um amigo em desequilíbrio, com certeza fragilizado, seja lá pelo que tenha lhe acontecido ao longo da sua história, e que no momento de desequilíbrio, de indignação, comete um ato, inclusive contra a sua própria vida, reivindicando de forma lícita, porque é lícito a reivindicação de direitos, mas quando isto fere as leis, sejam elas as divinas ou sejam elas humanas, aí é onde nós entramos pelo caminho do equívoco. Porque, segundo
o relato, o desejo dele era cometer um delito. O desejo de matar este ou aquele. Então, o indivíduo irá se autocondenar pelo seu juízo, pela sua consciência. E quantas pessoas, meus irmãos, hoje estão padecendo de desequilíbrios emocionais? Quantos? Hoje mesmo, vindo para cá, eu entrei na rua, não vi um carro que estava vindo e ele buzinou e acelerou e já me fechou e já abriu o vidro. E ali eu tive a oportunidade de efetivamente, porque as oportunidades elas aparecem para nós colocarmos em prática o entendimento que nós temos acerca dos eventos que nos rodeiam. É somente na prática que eu vou poder externar o meu entendimento sobre aquilo que eu já estou ou não vivendo. Porque é muito fácil na teoria. Agora, os desafios diários em que estamos envolvidos, para nós renunciarmos aos nossos vícios, às nossas paixões, aos nossos desejos, como nos recomenda Jesus, renuncia a ti mesmo. Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu já respeito a lei, eu faço isso, faço aquilo. Bom, já que você faz tudo isso, só te falta uma coisa. Vende tudo que tens e me segue. Renuncia ali aonde está o teu coração. Então eu poderia ali, movido pela emoção, pelo direito em que eu supostamente tenho, vou revidar aquela agressão. Mas felizmente nós temos o apóstolo Paulo, que nos fala na carta a Romanos, lá no capítulo 12, não pagueis o mal pelo mal, mas paguei o mal com o bem. O bem que quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Então Paulo é muito claro nessa carta à comunidade de Roma, quando ele fala de uma das virtudes essenciais, que é a caridade. Porque nós precisamos trabalhar nesse momento sendo brandos, sendo pacíficos, sendo pacificadores, tendo a paz já que habita em nós, nós temos que ter essa noção de virtude. E a caridade é uma das maiores. A fé, a esperança e a caridade são as virtudes mais importantes que o homem pode desenvolver em si. Porque as demais, elas vão vir junto. Então Paulo, na carta a Romanos, no capítulo 12, ele diz lá no versículo 15, e o título deste capítulo 12, a caridade para com todos os homens, mesmo para com os inimigos. Então, justamente, são esses os desafios que eu tenho a oportunidade de colocar ou não em prática aquilo que eu entendo por caridade. Qual é o verdadeiro sentido da caridade como compreendia Jesus? A benevolência, a indulgência e a prática do perdão. Essa é a essência da caridade. O que é a benevolência? Bene, ser bom. Volentia, ação. Ou seja, a ação contínua no bem. Este é o trabalho. Este é o desafio, inclusive para com o inimigo. Indulgência para com as imperfeições do outro, aceitar o outro como ele é, mas sem ser conivente com o seu erro. Como nesse evento que eu citei, desse cidadão lá em Brasília. Se eu sou favorável ao ideal dele, eu aplaudo, comemoro.
deveria ter acontecido, pena que errou e assim por diante. Isso é conivência. Agora, quando eu sou indulgente, eu aceito o outro como ele é, com as suas imperfeições, mas no entanto, eu defendo o teu direito de fazer, mas não concordo com o que você faz. É diferente. Eu aceito como você é, mas não concordo com o que você faz. É assim que tem que ser. Esta deve ser a nossa conduta. Porque a virtude é uma característica de um comportamento de excelência. Nós não queremos ser melhores, não os melhores, mas eu ser um indivíduo melhor. Então, este comportamento, a virtude, é a característica da excelência, ou seja, todos os meus atos, incluindo as características que podem ser as morais, as sociais e as de inteligência. Ou seja, aonde nós estivermos, nós deveremos estar colocando em prática, exercitando as virtudes. Ou seja, o meu comportamento, independentemente onde eu estiver, independentemente daquilo que eu faço como homem, como profissão, seja eu casado ou solteiro, seja lá quem for, como filho, como pai, como marido, como esposa, não importa. Este comportamento deve ser um comportamento de excelência. Então Paulo chama atenção aqui que eu preciso ser caridoso com o inimigo. Lá no versículo 17, a ninguém pagueis o mal com o mal. Seja vossa preocupação. O que é preocupação? Você está preocupada hoje com alguma coisa? O que é preocupação? Eu me ocupo com algo com antecedência. Ou eu posso sofrer por antecipação, dentro da ansiedade, e uma característica interessante da ansiedade, que a ansiedade nós achamos que é um distúrbio. Ah, eu sofro de ansiedade. Não, você não sofre de ansiedade. Existe um elemento que antecede e a ansiedade é o botão do volume daquilo que você realmente tem. Pode ser uma tristeza que gera, dando volume a essa tristeza, gera ansiedade. Então a ansiedade é o volume exacerbado daquele mal em que eu estou sendo acometido. Mas não pura e simplesmente ansiedade é um distúrbio. O distúrbio nós já temos. O desequilíbrio emocional nós já temos. Agora, a ansiedade é o botão do volume daquele mal que eu já sofro. Então seja a preocupação. Eu já me antecipo, eu já presto atenção naquilo que eu poderei ou não fazer. Seja a vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens. Então, a minha preocupação é estar sempre atento no bem que eu poderei fazer ao outro. Então, no meu radar deve estar sempre o quê? A prática contínua do bem. Isso deve estar sempre no meu radar. Deve ser o meu ponto de observação. Nesta direção que deve estar o meu olhar. Ora, se eu vou pegar meu carro e sair de Curitiba e vir para Araucária, qual que é a minha preocupação? Equilíbrio no trânsito. Vou levar uma fechada, vou levar um xingão? Segue teu caminho. Está com problema? Problema seu. Que possas. Aí eu começo a vibrar. Que o teu desequilíbrio seja amenizado pela minha boa vibração.
Então eu estou pagando o mal com o bem. Ah, Maurício, mas é muito difícil. Esse que vos fala, bem o sabe. E por quanto tempo, e eu repito isso insistentemente, incessantemente, porque nós temos uma preocupação de ao longo do tempo atingirmos este patamar de iluminação. Que pelo exercício da meditação, da oração, nós vamos conseguir nos manter equilibrados. Sim, a oração e a meditação são ferramentas que podemos nos utilizar. Agora, é no exercício contínuo da prática do bem e lhes digo que é melhor, é só por um dia. Mas como, Maurício? Nós temos uma vida inteira para viver. Quem disse? Quem disse? Lá no Eclesiastes nos diz: há tempo para esparramar, há tempo para juntar, há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo de chuva, há tempo de sol. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então eu preciso compreender que eu vou viver somente um dia. A minha vida dura somente o dia de hoje, porque eu não tenho garantia nenhuma de que amanhã eu estarei aqui. Então todo o vigor, toda a energia deve ser empregada para vencer as minhas más inclinações, as minhas imperfeições, ser brando, ser pacífico, usar da gentileza, da mansuetude, da cortesia, da afabilidade, da doçura, como nos diz aqui no Evangelho. Só hoje. É só por hoje. Dura muito tempo? É difícil? Mas se esforce. Tente, pelo menos. Ah, Maurício, se eu não conseguir, não tem problema nenhum. Se amanhã aqui você estiver, comece de novo. Porque hoje, todos nós tivemos a mesma oportunidade. Quem aqui recebeu uma oportunidade diferente hoje? Todos nós recebemos a mesma. Qual foi? O dia de hoje. Então, independentemente para quem seja, a oportunidade é a mesma. Agora, a diferença está cada um de nós, o que faremos com esta oportunidade abençoada de pagar o mal com o bem, só por hoje. Trabalhar esta virtude essencial só por hoje. É só hoje. O trabalho dura só um dia. E amanhã, se eu estiver aqui, começa tudo de novo. Nós todos os dias recebemos uma página em branco para escrever um capítulo somente. E o livro da vida, poderemos dizer que dia 31 de dezembro, nós estaremos concluído mais um livro, que foi o livro 2024. E se em 25 estivermos aqui, começamos a escrever por uma página em branco mais um capítulo da nossa vida. Então, eu tenho 59 livros escritos. Porque a cada ano nós escrevemos um livro que está na nossa estante da vida. Que quando nós quisermos acessar um livro específico, nós vamos lá na nossa estante, que está na nossa consciência, e vamos consultá-la. É assim que funciona. Antes não. Não façais justiça por vossa conta. Caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás acumulando brasa sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. O que Paulo quer dizer com isso?
o outro te faz o mal, você faz o bem e ele fica perguntando, mas por que é que eu ajo desta forma com o Maurício e ele ainda não se vinga, não faz nada contra mim? Ele está com fome, você vai lá e dá de comer. Ele está com sede, você vai lá e dá de beber. E a preocupação dele aumenta. Você vai acendendo brasa sobre a cabeça dele. E você não fala nada. Porque a palavra edifica e o exemplo arrasta. O que marca? As nossas ações. Então, dentro desses aspectos comportamentais, nós começamos a definir um novo caminho dentro deste ideal de nos tornarmos pessoas pacificadoras. Ao invés de levar a paz por intermédio da violência, da arma, da morte, que seja a nossa verdade baseada nos nossos sentimentos mais caros. O filósofo Aristóteles, ele fala das virtudes e ele elenca um grande número de virtudes que são a sabedoria, a prudência, a justiça, a fortaleza, a coragem, a liberalidade, que é dar com generosidade, a magnificência, que é a prodigalidade, a magnanimidade, que é a generosidade. Então, quantos elementos virtuosos, meus irmãos, nós podemos colocar em prática todos os dias? E uma das importantes que Aristóteles fala, que é a temperança, que é o equilíbrio no nosso comportamento, que nós mantermos um padrão de excelência, de equilíbrio dentro do tempero, que nem muito salgado, nem muito insonso, o tempero do equilíbrio. Uma questão de O Livro dos Espíritos, dentro daquilo que nós buscamos, que é nos tornarmos pessoas melhores, virtuosas, no capítulo 12 da Perfeição Moral, questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec faz essa pergunta à espiritualidade. E eles respondem, toda virtude tem seu mérito próprio. Eu elenquei aqui várias. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas elas indicam progresso na senda do bem. Ou seja, quando nós formos desenhar, pesquisar sobre as questões das virtudes, tenhamos a certeza de que todas elas, individualmente, nos colocam na senda do bem. Então, se eu colocar em prática qualquer uma desses elementos virtuosos, como diz Aristóteles ou nos fala Jesus, eles indicam a senda do bem. Eu não vou me preocupar em colocar em prática qualquer um desses que me coloca na direção de ser um homem de bem. A virtude sempre, para não ficar dúvida, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, e a pergunta continua, depois vocês lêem em casa o restante. Ou seja, todas as vezes que eu resisti a uma má inclinação, eu estou colocando uma virtude em prática. Ah, Maurício, mas as virtudes é para aqueles que já atingiram o patamar da iluminação. Não. Não é. Todas as vezes, todos os dias. Faça essa análise, eu te convido. O que é que Jesus nos convida na prece? Entra, fecha a porta do teu quarto e ora em segredo. Faz um exame de consciência, como nos convoca Santo Agostinho, aqui no Evangelho. Faça como eu, no Livro dos Espíritos, a resposta da questão 918. Faça como eu quando vivia na Terra. Inquire a consciência.
Veja se tudo que você fez durante o teu dia está baseado no bem. E se você fez alguma coisa de errado, pergunta a ti mesmo: por que é que eu fiz aquilo? Por que é que eu fiz aquilo? E na primeira oportunidade, vá e reconcilia-te. Amanhã, liga para o ofendido. Puxa vida, pisei na bola com fulano. Aproveita na primeira hora. Fulano, me perdoe, me equivoquei. E Jesus nos recomenda: deixa a tua oferenda, volta, reconcilia-te enquanto estás a caminho com Ele. É aproveitar a oportunidade de, enquanto estivermos a caminho com quem quer que seja, encontrar a reconciliação. E na questão 918, os caracteres do homem de bem. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real? E a pergunta anterior ela falava do progresso, o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual. Quais são esses indícios, então, que irá nos mostrar se nós já estamos progredindo? E a resposta: o espírito, o Maurício, prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, quando todos os meus atos, não os atos do outro, quando todos os meus atos representam a prática da lei de Deus. Não há dúvida. Eu só vou provar a minha elevação espiritual, a compreensão da lei, quando nos atos e não naquilo que eu falo. Porque o que eu posso estar falando aqui, vocês podem pensar: o Maurício já atingiu este grau de elevação, o Maurício já conhece, o Maurício estuda. Não, gente, isso é fácil. É uma habilidade que eu desenvolvi. Agora, lá fora, quando eu chegar em casa, enquanto eu estiver no trânsito, enquanto estiver a caminho com o outro, o Maurício consegue colocar em prática aquilo que ele diz que faz? Se bem que até agora eu não disse que eu faço nada disso. Alguém ouviu falar que eu faço tudo isso? Não, né? Eu não preciso. Eu não preciso. O que conta é o que eu faço, porque falar é fácil. Como diz o adágio popular, falar até papagaio fala. Agora, o que pesa para mim é a prática diária. Se eu estou vencendo as minhas más inclinações, se todos os meus atos representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Como é que eu compreendo a vida espiritual? Qual é o meu entendimento acerca da vida depois da vida? Porque vida nós só temos uma. Como assim, Maurício? O Espiritismo não diz que nós temos várias encarnações? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vida, Deus, quando nos criou para sermos eternos. Ou seja, vida só temos uma. Agora, experiências são várias. Encarnações são várias. Reencarnações são várias. Então, as experiências que nos movimentam no campo terreno são dezenas e centenas de milhares. Agora, a vida é eterna. Então, como é que eu compreendo a vida quando eu deixar o corpo físico, quando eu voltar para o plano espiritual? E para não ficar dúvidas com relação ao comportamento, e a carta de Paulo a Colossenses para mim é uma das preferidas, e eu sempre
que tenho a oportunidade, eu trago, porque o título do capítulo 3, a carta a Colossenses, é Uma Nova Vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Porque, em essência, meus irmãos, nós só poderíamos nos considerar verdadeiramente cristãos se nós colocássemos em prática os ensinamentos de Jesus. Se nós não colocarmos em prática, nós só somos seguidores de Jesus. Uma coisa é ser seguidor. Eu posso pedir para vocês me seguirem lá no Facebook ou no Instagram. Agora, viver comigo, me acompanhando, fazendo o que eu faço, me ajudando no que eu faço, é outra coisa. Então Jesus tem muitos seguidores. Agora, discípulos, vamos repensar no nosso comportamento como pensamos se somos cristãos. Preceitos gerais de uma vida cristã. Mortificai, pois, vossos membros terrenos. Mortificai, aqui é uma exortação, vossos membros terrenos. A fornicação, a impureza, a paixão, desejos maus e a cupidez. Isto que é idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando viveis entre eles. Então aqui Paulo já está nos posicionando como aqueles que já não são mais adeptos a esse tipo de comportamento. Porque ele fala: quando andastes vós, quando viveis entre eles. Agora eu já não vivo mais. Mas, agora, abandonai tudo isso. O quê? A ira, a exaltação, a maldade, a blasfêmia, conversa indecente. Não mintais uns para os outros. Vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas e vos revestistes do homem novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, não há distinção alguma. Aqui, Paulo nos coloca em pé de igualdade, independentemente quem somos, o que fazemos, de onde viemos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, olha o nível que Paulo nos coloca, revestivos de sentimentos de compaixão, tudo virtude agora, gente. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O que eu falo sempre, não de suportar, de aguentar, de aturar, dando suporte uns para os outros. Esse é o sentido de suportar. Quem está num grau acima pode descer para um grau abaixo e dar sustentação, dar suporte. E perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas, sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo com a perfeição. Gente, olha que maravilha este ensinamento. Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial que está nos céus. E qual é o caminho que Paulo indica para nos aproximarmos, caminharmos em direção à perfeição? É sendo caridosos, porque sendo caridosos você vai se vincular ao caminho da perfeição.
Não é isso que todos nós desejamos, de sermos melhores. Não precisamos nem ser perfeitos, basta que sejamos melhores, porque a perfeição ainda está longe de nós. Que reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então, meus irmãos, o que nos falta? Alguém pode dizer, ah, Maurício, mas eu quero tanto. Querer, gente, palavras do Maurício, querer não é poder. Não é mesmo. Porque quantos de nós quer sair da mesmice e não consegue? Quantos querem e não almejam? Quantos desejam e não realizam? Por quê? E a espiritualidade nos responde no Livro dos Espíritos. O que lhes falta é a vontade. Na pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações e as suas más paixões? Sim! E fazendo esforços insignificantes. Maurício, eu preciso fazer muito esforço? Não, o esforço é insignificante. O que lhe falta então? A vontade, a espiritualidade nos responde. A vontade é o combustível do querer. Ou seja, eu não estou dizendo que nós não devemos querer ou nós não podemos querer. Nós precisamos querer. Porque querer é o primeiro passo que damos. E o segundo é movido pela vontade. Ou seja, eu dou o primeiro passo, ascendo ao segundo, já saindo do querer. Movido pela vontade. A vontade é a força propulsora para a realização de todos os nossos propósitos espirituais. Todos, sem exceção. Para isso, precisamos desenvolver em nós este trabalho de nos tornarmos espíritos virtuosos. Já trabalhando no desenvolvimento dessas virtudes. E, meus irmãos, fazendo esforços insignificantes. Basta que tenhamos vontade. E quando começa? Hoje. Sem adiamentos. Sem postergarmos. É hoje. Porque hoje fomos trazidos aqui pela vontade. E sairemos daqui movidos ainda mais por ela para atingirmos o nosso ideal maior, que é atingir a consciência crística e sermos verdadeiramente ser chamados de cristãos. Que todos tenham uma ótima semana. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado pelo acolhimento e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite e obrigado. Então, meus irmãos, envolvidos nessa psicosfera de tranquilidade, de paz, de serenidade, de compaixão, de generosidade, de fé, de esperança e de caridade. Só temos a louvar, bendizer e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão querido, pelas bênçãos da oportunidade de estarmos aqui nesta casa que é uma extensão da nossa, de esse hospital que oferece o bálsamo lenitivo para as nossas dores, nesta escola que nos possibilita o conhecimento para deixarmos a escravidão da ignorância. Que possamos, ao mesmo tempo, nos lembrar, pela força do nosso pensamento, dirigir esse fluido magnético, esse fluido da vida, a todo aquele que sofre e chora, que passa pela dor do corpo, da alma, que passa pela experiência da ignorância, da dor, do rancor, do ódio, da vingança, do desequilíbrio, da desarmonia interior, que eles recebam esse influxo de energia, desse fluido magnético que restaura, que reequilibra,
que cura, sobretudo cura quando mudamos o nosso padrão vibratório. E ao recebermos o benefício do passe, que possamos absorver essa energia curadora e retransmiti-la a todos aqueles que nós sabemos que são tão necessitados quanto nós, que estão pelas ruas, nos velhanatos, nos hospitais, nos presídios, por todo esse universo. E que saiamos daqui, Pai, envolvidos nesta luz que ilumina o nosso caminho e de todos aqueles que seguem conosco. Seja conosco, hoje e sempre, que assim seja.